Mais um dia de estudo, mais uma base para a gente dar andamento aí no conteúdo de geografia, dando uma finalizada nesse capítulo número 6 e já pensando no capítulo número 7, que vai falar sobre todo o processo de regionalização dentro do território brasileiro, com mais informações, mais entusiasmo. Na última aula, eu deixei a atividade da página 27, agora é com você. E agora nós iremos corrigir essa atividade justamente para fixar esse conteúdo e revisar, de certo modo, as informações que nós trabalhamos, ok? A atividade agora é com você, mostra esse texto, o terremoto de Kobe, e apresenta a seguinte informação. Em 2010, um terremoto de 7,0 na escala Richter atingiu o Haiti, com o epicentro ocorrendo bastante próximo à capital. Só relembrando, revisando, o conteúdo que nós já estudamos no ano passado: hipocentro e epicentro de um terremoto. Hipocentro é todo o ambiente onde esse terremoto é formado, ou seja, onde acontece o choque das placas tectônicas. E epicentro é o ambiente onde ele libera maior quantidade de energia. Então há uma diferença entre o hipocentro e o epicentro. O epicentro é justamente o ponto onde esse terremoto é sentido, onde se consegue observar todos os impactos causados por esse determinado terremoto. O Brasil, como nós sabemos, é uma área de baixíssima possibilidade de terremoto, até porque nós não temos o encontro de placas tectônicas. Ah, professor, mas eu vejo inúmeras informações, reportagens de que há tremores de terra aqui no Brasil. Sim, e de fato há. O que acontece é que dentro do território brasileiro nós sentimos uma relação de epicentro devido aos hipocentros formados entre a placa sul-americana e a placa dos Andes, que é a base da placa de Nazca, ok? Embora os dados de vítimas fatais sejam controversos, costuma-se afirmar que tenham superado a marca de 200 mil pessoas e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Ao comparar os dados do terremoto do Haiti com o terremoto de Kobe de 1995, ou mesmo com o terremoto de intensidade ainda maior, que é seguido por tsunami em Sendai, no norte do Japão, em 2011, em que cerca de 19 mil pessoas morreram. Qual sua opinião? As consequências as consequências das catástrofes naturais são as mesmas em todos os países e regiões ou variam de acordo com o grau de desenvolvimento socioeconômico de cada um deles? Bom, é lógico que nós sabemos que isso é inevitável. A quantidade de vítimas e todo o impacto causado por um terremoto, ele varia de acordo com a condição socioeconômica de uma localidade. Exemplo, um país como o Japão, ao ser atingido por um tremor de terra, ele é extremamente preparado na sua construção civil, em relação aos hospitais e toda a estrutura do país. Um país como o Brasil, ao ser atingido, ou um país como o Haiti, que é extremamente subdesenvolvido, ao ser atingido por um tremor de terra, ele terá um abalo social muito grande, justamente porque nós não temos uma estrutura física adequada para tamanha finalidade, bem como a nossa capacidade produtiva para favorecer atendimento às vítimas é muito ruim, é muito menor na mesma capacidade do Haiti. Ou seja, vocês conseguem identificar as os níveis de desigualdade, até mesmo em caso de catástrofes naturais, de fenômenos naturais que acabam gerando esse tipo de desastre. Ou seja, há países muito mais preparados, não somente no seu contexto físico, na infraestrutura, como também em toda a base social, ou seja, de que modo todo esse processo, todo esse impacto possa vir a atingir um determinado território. É claro que essa questão ela vai de acordo com a opinião de cada um de vocês, mas é muito importante diagnosticar e analisar até mesmo toda a condição de recuperação pós um terremoto.
O Haiti, ele passou por um terremoto há cerca de 10 anos atrás. Hoje, o Haiti ainda não se recuperou plenamente, seja no contexto de infraestrutura, seja no contexto social, geração de emprego, economia. E aí vocês podem observar que cada localidade ela tem um tempo de recuperação e um tempo de adequação a esses fenômenos naturais, que varia, é claro, da sua condição socioeconômica para lidar com todo esse processo, ok? Bom, dando continuidade, nós temos aí alguns fatores que foram comentados na última aula e que agora nós teremos nosso momento em imagens. Isso aí, a nossa aula sendo debatida por diversos fatores. Maria Eduarda, Ana Clara, Ian, Rafa, Felipe, o que vocês identificam a partir dessa imagem? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar toda a questão relacionada à desigualdade social e todo o contexto de baixa infraestrutura. De fato, muitos geógrafos, inclusive o Milton Santos, julga que todo esse processo de globalização ele acabou aprofundando ainda mais toda a desigualdade social, seja no Brasil ou seja no mundo. A primeira imagem mostra justamente as ocupações irregulares, ocupações em áreas de risco, as chamadas encostas, que infelizmente acontece todo o processo de deslizamento. É muito comum aqui no Brasil e em outros países mais carentes, mais pobres, nós visualizarmos notícias como essa no início do ano. Professor, por que é tão comum no início do ano? Porque a estação verão, ela tem um elevado índice de chuvas. Se há um elevado índice de chuvas, infelizmente favorece para esse tipo de propagação dentro do território. Fora que o Brasil, assim como muitos países, sofreu uma colonização de exploração e o Brasil vem de um processo de urbanização característico de um país subdesenvolvido, que a globalização acaba aprofundando ainda mais toda essa desigualdade, todos esses fatores socioeconômicos negativos. Como assim, professor? Um país de urbanização característica de um país subdesenvolvido, de modo acelerado, sem planejamento, provocado em grande parte pelo êxodo rural, de famílias que sem grandes condições de ter um terreno adequado, de ter uma habitação própria em uma área segura, acabaram se ocupando de grandes comunidades, de grandes encostas às metrópoles brasileiras. Áreas irregulares que mostra toda essa vulnerabilidade social, mostra todo esse processo de marginalidade, que a globalização ela acaba influenciando sim. Nós podemos visualizar agora, com a Covid-19, todos os impactos que essa desigualdade social ela causa, onde muitas casas, muitas famílias sequer têm água potável, água própria para fazer a higienização das mãos, que é o principal conselho, a principal recomendação das organizações de saúde para evitar o contágio e a contaminação pela Covid-19. Então, por aí nós percebemos toda uma desigualdade em todo um processo infraestrutural negativo para o território brasileiro, não só para o Brasil, como para outros países e outras áreas. E aí nós também relembramos das condições e do avanço da subnutrição, da questão relacionada ao analfabetismo e de outros problemas sociais que atingem a Ásia e a África por todo um contexto histórico que acabou, infelizmente, sendo agravado pelo processo de globalização. E aí, para fechar, nós temos o quê? As tecnologias e os usos que geram solidariedade. Eu trouxe aqui, basicamente, 4 exemplos de todo esse processo. E aí nos faz lembrar dos direitos humanos e como a sociedade ela acaba se mobilizando para lidar com toda essa situação. Eu tenho certeza que vocês viram o filme, para quem não viu o filme lá, O Poço, não já tinha vindo, viu na última aula, espero que tenham gostado, espero que tenham assistido, mas ele retrata muito bem toda essa questão da desigualdade em termos da alimentação e até a ausência de solidariedade. Quanto ao cidadão, muitas vezes, ele não pensa no próximo. E a tecnologia ela acaba servindo para auxiliar tudo isso.
Eu tenho certeza que muitos de vocês viram a live aí do Alok, a live do Jorge Mateus, a live do Gustavo Lima, enfim, eu vi a do Sorriso Maroto, gosto muito, mas enfim, para falar de live, é importante falar também do papel da live e como a solidariedade pode ajudar isso. Bom, em um período de pandemia, é claro que não deve haver aglomerações e por isso não há o acontecimento de shows, de grandes eventos. Por isso os cantores e outros artistas, eles acabam recorrendo dessa estratégia tecnológica para mostrarem o seu trabalho e, consequentemente, para garantir doações àquelas pessoas que mais necessitam, sejam por fatores relacionados à pandemia, seja por bases de outros níveis de desigualdade que a gente sabe que acaba acontecendo. E são ideias compartilhadas no mundo todo que acabam tendo um papel da tecnologia envolvida. As vaquinhas tecnológicas também que acontecem, que ajudam em muitos casos pessoas que necessitam de um tratamento de saúde, que estão passando por uma crise econômica e que recebem o apoio de pessoas que nunca viram na vida, mas que pelo reforço tecnológico acabam contribuindo para todo esse processo e toda essa geração. E aqui à direita eu tenho a imagem da Primavera Árabe. Se lembram da Primavera Árabe? Tenho certeza que vocês já devem ter comentado sobre Primavera Árabe lá no ensino fundamental. Foi um fenômeno que atingiu países do norte da África e do Oriente Médio no ano de 2011, onde a tecnologia, as redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube favoreceram a queda de governos ditatoriais. Governos como Muammar Gaddafi, da Líbia, que já estava há 42 anos no poder. Governo como Bin Ali, governo como Osman Mubarak. Então, governos que já estavam há muito tempo no poder, no Egito, na Tunísia, não conseguiram derrubar Bashar al-Assad, mas se teve toda uma movimentação, todo um fator. Mas o incrível é relacionar tudo isso a todo o contexto tecnológico. Espera aí, professor. Até onde o senhor disse, esses países são países ditatoriais, países que permanecem há muitos anos com seu governo, sim. E governos, é claro, que dominam os meios de comunicação em massa, como a TV, o rádio e até o jornal impresso. Então, a tecnologia, a partir das mídias sociais, elas chegaram justamente para quê? Para ser um porta-voz, para ser a marca dessas pessoas, visando justamente o quê? Conscientizar um número maior e alcançar um número maior de pessoas e assim conseguir o seu objetivo final. Nós temos aí imagens que mobilizaram o Brasil nos últimos anos, manifestações pró e contra determinados governantes, mas que gerou inclusive o impeachment em 2016, ou favoreceu basicamente todo esse processo de impeachment a ex-presidente Dilma. E aí nós temos o quê? Os veículos de comunicação como meios de propagação de todo esse processo. Necessariamente uma solidariedade entre as pessoas de comum acordo para uma informação. O Médicos Sem Fronteiras também, que recebe doações via propagandas de internet por grandes negociantes e favorece todo o seu trabalho em países mais carentes. E por último, eu trouxe uma figurinha que vem sendo notícia em vários países, principalmente países europeus, onde a Covid-19 acabou fechando vários asilos, várias casas onde idosos permanecem, fechando para visitação, até mesmo para evitar tanto a propagação dentro quanto fora desses ambientes em relação à Covid-19. E os robôs eram uma maneira de quê? De ter essa interação dos idosos com os seus familiares, ou até mesmo as videoconferências, esse meio tecnológico que solidarializa todo um processo de aulas virtuais que levam aí informação para muitas pessoas. Então, sem dúvida, a tecnologia ela tem vários pontos positivos e entre os pontos positivos, nós devemos desencadear todo esse processo de solidariedade, que acaba atingindo um número muito grande de pessoas e favorecendo o objetivo da integração. Ok? Bom, pessoal, encerramos agora o capítulo número 6, tá? Na próxima aula
Trabalharemos todo o capítulo 7, ou grande parte do capítulo 7, falando de regiões do território brasileiro, geoeconômicas, 4 Brasis, regiões do IBGE, para dinamizar todo esse processo logístico, ok? Bom, eu quero que vocês realizem as atividades de sala e as atividades propostas lá da página 29. Continuem extremamente focados, tá? Uma base para estudo muito grande e para que a gente possa dar andamento em todo esse conteúdo. Galerinha, tchau, tchau. Boa continuação de semana. Até semana que vem.